E aí, turma do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. E olha o tema que eu tô trazendo para vocês hoje. Reforma protestante. Continuando aqueles assuntos sobre o final da Idade Média e começo da Idade Moderna. Então vai aí, mais uma aula de história com slide, feita por quem? Por quem? Pelo professor Fernando Rodrigues. Então vê lá. As origens da Reforma Protestante. Até o século XVI, na Europa Central e Ocidental, a Igreja Católica conseguiu manter a unidade religiosa. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que não existia outra igreja cristã nessa parte da Europa. Só existia a Igreja Católica Apostólica Romana. Essa situação mudou com a reforma religiosa, que aconteceu em virtude de múltiplos fatores, que são a perda de prestígio da Igreja Católica, que nós analisamos nas videoaulas anteriores, falando sobre o humanismo, o renascimento e o antropocentrismo. Os movimentos de perseguição e punição por parte da Igreja e o aumento do poder dos reis, o que gerou conflitos de poderes, como a disputa de territórios. Vocês devem lembrar que estudamos o surgimento dos estados modernos: Portugal, Espanha, Inglaterra e França. A reforma foi considerada um dos mais importantes movimentos religiosos dentro do cristianismo. Lembrando que o cristianismo, antes da reforma, ela estava restrita apenas à existência da Igreja Católica. Sua principal consequência foi a ruptura, ou seja, a quebra, a separação, o fim da unidade cristã na Europa Ocidental e a criação, ao lado da Igreja Católica, de outras igrejas cristãs. Então, do século III até o século XVI, até antes do século XVI, só existia a Igreja Católica. A partir do século XVI vão surgir novas igrejas, como a Igreja Luterana, a Igreja Calvinista e a Igreja Anglicana. Então, a Igreja Luterana foi a primeira igreja protestante ou evangélica da história, fundada na Alemanha. A segunda igreja evangélica será a Igreja Calvinista, fundada na Suíça. E a terceira igreja evangélica ou protestante será a Igreja Anglicana, fundada na Inglaterra. Crise interna na Igreja Católica. A reforma religiosa foi resultado de um processo que, inicialmente, levantou questionamentos acerca do comportamento do alto clero e de algumas atitudes da Igreja Católica. Por que inicialmente? Porque o primeiro movimento contrário à Igreja Católica no século XVI, elas são motivadas por interpretações religiosas, certo? Inicialmente, a primeira igreja protestante ou evangélica surge a partir de divergência de interpretação das doutrinas católicas. Depois, as outras igrejas, como a gente vai ver nas próximas aulas, têm motivos diferentes que acumulam não só os motivos religiosos, mas contaremos motivos políticos e financeiros. Mas inicialmente os questionamentos eles eram acerca da doutrina católica, como também do comportamento dos líderes da Igreja Católica. Então a primeira coisa que foi questionado foi a cobrança de indulgências. O que é indulgências? Indulgências era um documento onde o Papa declarava os fiéis como
perdoado dos seus pecados. E para ter esse documento que declarava o perdão dos pecados, eles tinham que comprar. Então, como está na imagem aí, era comum nos vilarejos da Europa Central e Ocidental terem a venda de indulgências nas igrejas. Uma outra coisa era a venda de relíquias. Então, o que eram as relíquias? Eram como se fossem tesouros cristãos. Então, era pedaços da cruz, manto de Jesus, restos mortais dos apóstolos, cravos da coroa de espinho que foi colocado em Jesus. Então, esses tesouros, essas relíquias religiosas cristãs, elas eram vendidas e era altamente lucrativo. Porque quem vendia e quem comprava, ele poderia ganhar dinheiro em cima disso, porque existia também o culto às relíquias, onde as pessoas pagavam para chegar perto dessas relíquias cristãs. E se desenvolveu na Europa a crença de que essas relíquias elas curavam. Então muita gente pagava para chegar perto dessas relíquias e ser curado ou então obter alguma graça sobrenatural. Além disso, a Igreja Católica enfrentava uma crise interna devido a críticas pelo luxo excessivo, além da prática de nepotismo, isto é, a destinação de cargos eclesiásticos aparentes. Parte do clero vivia ostentando riquezas enquanto a população tinha um mínimo para sobreviver. Então, segundo as críticas, imagine você passando fome, tendo muita dificuldade, e você vê os bispos, os arcebispos, os papas vivendo como príncipes, como reis, num extremo luxo. E fora isso, a igreja, mesmo tendo muito dinheiro, ela cobrava dos fiéis a compra de indulgência e de outras coisas, como vamos ver mais à frente. O luxo da igreja medieval. Então observa aqui a imagem de um papa que se parece mais com um rei, com um imperador. Para ampliar seu poder econômico, a igreja vendia os cargos eclesiásticos para as pessoas que poderiam comprá-los, sem exigir que os interessados estivessem ligados aos princípios ou fundamentos do cristianismo. Inclusive, na área da Alemanha, existiam denúncias da época que pessoas compravam cargos eclesiásticos, ou seja, cargos na Igreja Católica, e acumulavam cargos, que era uma coisa que não podia. Então, se uma pessoa se um religioso chegasse a ser declarado a ser bispo de tal lugar, ele não poderia ser de 2, 3, 4 lugares. E era isso que acontecia. Então, quem tivesse dinheiro para comprar esses cargos, eles estavam garantidos a ele muito prestígio social e religioso, e também financeiro. Os críticos da igreja acusavam que muitos bispos nunca haviam pisado em seus bispados, mas cobravam dízimos e impostos, além de receber as rendas das indulgências. Então, eles acabavam ficando cada vez mais ricos depois de comprar os cargos na igreja. Essas questões levaram o Vaticano a uma profunda perda de credibilidade. Inclusive, nesse período vai se desenvolver cada vez mais um catolicismo popular que vai divergir com o catolicismo institucional. Então, vão surgir no decorrer do final da Idade Média muitos
muitas crenças místicas dentro da Igreja Católica que vai ser combatido pelos líderes da própria Igreja, porque esse catolicismo popular passava a ser muito mais importante para a população do que o catolicismo da Igreja. Além disso, os papas e seus funcionários, que deviam servir como guias espirituais para seus seguidores, estavam mais preocupados com questões políticas do que cumprir os atributos de suas funções. Então, os papas eles estavam muito envolvidos, por exemplo, na escolha dos príncipes e dos reis, para fazer com que a Europa se mantivesse unida em torno da Igreja. Então, o foco espiritual não era prioridade para o clero dessa época. Então, em 1517, o Papa Leão X decidiu erguer a Basílica de São Pedro e cobrir as despesas utilizando a venda de indulgências. Então, essa basílica onde hoje nós vemos o Papa atual celebrando missas lá no Vaticano, na Itália, ela foi construída ele foi iniciada sua projeção e construção nesse período do século XVI. E onde eles arrumaram dinheiro para construir a maior catedral católica do mundo? Através da cobrança dessas vendas de indulgências. Então, os bispos e os vendedores das indulgências passavam de vila em vila, praticamente obrigando as pessoas a comprarem as indulgências e com isso ter os perdões dos seus pecados, e a igreja arrecadava dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro no Vaticano. Então tá aí a imagem do Papa Leão X. Elas consistiam em um mecanismo pelo qual o Papa dava ao crente, e crente aí é a pessoa que crê em Deus, com um documento, graça e perdão de seus pecados, e em troca o católico pagava uma quantia em dinheiro. Essas práticas causaram descontentamento entre os cristãos, incluindo os humanistas e numerosos membros do clero. Então, não era todos os integrantes da Igreja Católica que aceitavam isso numa boa. Pelo contrário, alguns líderes da Igreja, alguns padres que eram muito estudados, inclusive humanistas, eles foram mortos, queimados na fogueira por tentarem discordar das decisões do Papa. Mas aí, um desses padres, ele vai ter uma história pessoal diferente. Ele não vai ser morto, ele não vai ser executado na fogueira, e ele vai ser um desencadeador de um processo muito importante para a história, que é o surgimento das igrejas protestantes. Então o nome dele é Martinho Lutero. Martinho Lutero foi o grande líder da reforma religiosa, que também foi chamado de reforma protestante. Protestante por protestar contra as decisões de um imperador que vamos ver na frente, o Carlos V do Sacro Império Romano Germânico, em não aceitar uma reforma na igreja. Então, iniciado por Martinho Lutero, que nasceu em 1483 e morreu em 1546. Então tá aí a imagem do Martinho Lutero na tela de vocês. Era um monge agostiniano que, influenciado pelas ideias de São Paulo, São Agostinho, por isso ele era agostiniano, e Erasmus de Roterdã, que era um humanista católico, questionava as ações da igreja.
Martinho Lutero pertenceu à ordem dos monges agostinianos e foi ordenado sacerdote em 1507. Então, em 1507, Martinho Lutero se torna padre da Igreja Católica. Tornou-se professor de teologia na Universidade de Wittenberg, na Alemanha, onde se dedicou a estudar a Bíblia. Com base na ideia de que somente a fé em Deus assegurava a graça divina e a salvação individual, Lutero rejeitou o poder do Papa e a ideia de que o perdão poderia ser comprado. Então, Lutero vai sustentar a sua interpretação bíblica de que os cristãos não precisavam comprar a indulgência para ter a salvação e o perdão dos pecados, porque isso já tinha sido dado de graça aos cristãos com a morte de Cristo. Então não precisava pagar dinheiro para isso. Só que isso levou à fúria dos líderes da igreja, porque Lutero estava ali atrapalhando os negócios da venda das indulgências. Martinho Lutero e as 95 teses. Para tornar pública sua oposição, ele fixou em 1517, ou seja, 10 anos depois de ser consagrado padre, na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, suas 95 teses contra a Igreja Católica de sua época. Lembrando que era um padre, era um professor de teologia católica, questionando as ações da própria igreja que ele fazia parte. Algumas das regras que fundamentavam essas teses, que estavam nas 95 teses, inclusive, se você tiver curiosidade, você pode pesquisar na internet essas 95 teses que você vai encontrar e você pode ler o que Lutero escreveu nesse texto. Então, a salvação aconteceria apenas devido à fé e não ao desempenho das obras ou pela compra de indulgências. Por quê? Porque na época a Igreja Católica ensinava que você precisava, além de ter fé em Cristo, você precisava fazer um monte de boas obras para poder ser salvo. E ainda tinha a compra do perdão no documento chamado indulgências. E Lutero vai dizer que não, eu não preciso comprar meu perdão, porque ele é de graça, e eu não preciso ficar fazendo boas obras para alcançar a salvação, porque o cristão já é salvo pelo fato de Jesus ter sido morto na cruz, e no ato de Jesus morrer na cruz, ele concretizou a salvação dos seus seguidores. Assim, cada pessoa podia interpretar a Bíblia livremente, porque a Igreja Católica ela proibia nessa época que os católicos lessem a Bíblia, porque a Bíblia era de responsabilidade dos seus sacerdotes, dos padres e dos outros clérigos da igreja. Inclusive, a Bíblia ela era escrita em latim, e só quem sabia falar e ler em latim eram os padres. Então, mesmo que as pessoas quisessem ler, eles não iriam conseguir, porque eles não eram alfabetizados em latim. A única fonte da verdade era a Bíblia. Por quê? Porque muita coisa da Igreja Católica dessa época era apoiada nas tradições dos santos. Então, Lutero vai dizer que a doutrina da Igreja cristã deve estar unicamente baseada na Bíblia e não na tradição. O batismo e a Eucaristia, que muitos evangélicos conhecem por Santa Ceia, eram os verdadeiros sacramentos. Por quê? Porque Lutero vai dizer que nas ordens de Jesus, ele só dá ordem para 2 mandamentos, que é se batizar e se reunir para
a Santa Ceia, a Eucaristia. E os outros sacramentos, que no total eram 7, os 5 que sobravam, eles não eram sacramentos. Eles estavam em outra dimensão doutrinária, mas não eram sacramentos como o batismo e a Eucaristia. O papado não era uma instituição criada por Jesus Cristo. Para Lutero, o Papa ele era o representante da Igreja, mas não era infalível. Ele não era um ser que diferenciasse dos outros seres humanos. Não era necessário adorar os santos. Então, mais uma coisa que é prática da Igreja Católica é que Lutero não vai encontrar uma defesa na Bíblia. E outra coisa que Lutero não vai aceitar é a existência do purgatório, porque para Lutero só existe céu e inferno. O Papa Leão X tentou convencer Lutero a retirar suas 95 teses, mas Lutero não as retirou e por isso foi banido e seus escritos foram censurados. E se você lembrar bem, essa época já existia a imprensa de Gutenberg. Então as 95 teses, ela foi pregada na porta da igreja de Wittenberg, mas graças à imprensa, essas 95 teses, ela foi produzida em uma quantidade gigante e com pouquíssimo tempo ela foi espalhada por toda a Alemanha e pessoas de outros países traduziram as 95 teses para suas línguas e as ideias de Lutero já nessa época ultrapassava as fronteiras da Alemanha, já ganhava outros países. O Papa Leão X tentou convencer Lutero a retirar suas 95 teses, né? Então por isso ele foi expulso da Igreja Católica. Então, um padre expulso da Igreja. O imperador católico Carlos V do Sacro Império Romano Germânico convocou uma assembleia, que é chamada de Dieta, na cidade de Worms, na Alemanha, mas Lutero não quis se retratar, o que levou a assembleia a considerá-lo herege, alguém que não crer na fé católica, excomungá-lo, ou seja, expulsá-lo da igreja e condená-lo. Então, a partir desse julgamento, Lutero estava condenado à morte, como outros padres que tentaram reformar algumas doutrinas católicas. Então tá aí uma imagem do julgamento de Lutero diante do imperador e diante aí das autoridades da Igreja Católica. Lutero refugiou-se, até porque ele teve que fugir para não ser morto, na Saxônia, que era uma província da Alemanha, com a ajuda de um teólogo que também era católico e tinha se interessado pela visão de Lutero sobre a doutrina cristã, chamado Philippe Melanchthon, que escreveu panfletos e lançou em 1530 os fundamentos da doutrina luterana, a doutrina de Lutero, que ficaram conhecidos por Confissão de Augsburgo. Augsburgo também é uma cidade da Alemanha. Nesse período que ele estava fugido, Lutero estava traduzindo a Bíblia de originais em hebraico e grego antigo para a língua alemã da época. Então olha que coisa, outro momento em que Lutero vai levar os líderes da Igreja Católica ao enfurecimento, porque a Bíblia ela não poderia ser traduzida para a língua local. Ela tinha que permanecer em latim, era uma ordem da igreja, porque somente aos seus sacerdotes era permitido a leitura e a interpretação. E aí Lutero ele vai lançar a primeira versão do Novo Testamento em 1522
E a versão completa com o Velho Testamento e os livros apócrifos foi publicada em 1534. Então, em 1534, Lutero apresenta toda a Bíblia traduzindo para a língua das pessoas. E a partir daí, as pessoas puderam ler a Bíblia sem a presença do sacerdote, do padre. Hoje em dia, ela é conhecida como a Bíblia de Lutero. Inclusive, ela é encontrada nas livrarias protestantes, nas livrarias evangélicas. Então, como é que a gente resume a doutrina de Lutero? Foram usadas 3 frases latinas, ou seja, em latim, para definir os princípios fundamentais da reforma protestante. Sola fide, que quer dizer somente a fé. Sola gratia, somente a graça. Sola scriptura, somente as escrituras. Apresenta aí o caminho da salvação. Então, para Lutero, a salvação é apenas por meio da fé, sola fide, é um presente de Deus para o ser humano. Então, é por meio apenas ou somente da graça de Deus. E o cristão, ele se convence de que Cristo foi morto para que os seres humanos fossem salvos a partir apenas da Escritura. E aí, além de ser teólogo, além de ser professor, ele era compositor. Inclusive, ele escreveu um hino muito famoso que está em todos os hinários evangélicos, que é chamado de Castelo Forte. Então, está na harpa cristã, está no cantor cristão e outros hinários. E aí tá. E além disso, ele era desenhista também. Ele desenhou essa rosa, né, onde tem aí, obviamente, está em português, mas era em latim. Somente a fé salva o homem, graças apenas, mediante apenas a graça de Deus, e encontramos tudo isso somente nas Escrituras. Bom, gente, e aí tá aí a Catedral de Wittenberg, onde Lutero pregou as 95 teses. Então, quando vocês forem à Alemanha, por favor, visitem aí esse vilarejo de Wittenberg. E observem que o interior de uma igreja luterana, essa é a igreja luterana de Gramado, no Rio Grande do Sul, ela se parece muito com a igreja católica porque Lutero não tinha a intenção de fundar uma nova igreja. Ele queria era reformar a sua igreja, que era a igreja católica. Como ele foi expulso, e com ele um monte de gente também foi, a nova igreja, que é chamada de Igreja Evangélica ou Igreja Luterana, ela vai ter vários dos aspectos e ornamentos católicos. O que você não vai encontrar na igreja luterana são as imagens, apesar de você ver vidrais, você vai ver um crucifixo, você vai ver até Jesus morto, mas você não vê imagem dos santos. Mas você tem um altar muito simples com vela, Bíblia e os elementos da Eucaristia. Ao lado do altar você tem a pia batismal, porque a igreja luterana ela batiza criança igual a igreja católica. E do lado oposto você tem um púlpito, onde o sacerdote, o pastor, ele faz a mensagem, certo? Então, a igreja luterana ela é muito parecida com a igreja católica, só que uma igreja católica reformada. Tanto que, olha como é os aparentos do pastor luterano, do sacerdote luterano. Então ele também
conserva muitos aspectos dos padres católicos. Então você tem as cores litúrgicas da igreja, né, o verde, o vermelho, o lilás. Então, só para você ter uma ideia de que Lutero ele não muda muita coisa na igreja, porque a intenção dele era a reforma. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Revejam essa aula para revisar e realizem as atividades. Bons estudos e até a próxima.